filosofia, urbanismo, metrô de Curitiba. Essas coisas têm uma relação muito íntima, talvez não percebida pela maioria das pessoas, mas que merece uma atenção muito especial. Um livro, de uma maneira especial, vou até repetir a palavra especial, me chamou a atenção, como outros fatos, né? Que através do Lions, Clube Curitiba Batel, a gente vem acompanhando, que é a questão das crianças, da educação, que é uma utopia no Brasil, dizer que isso é prioridade. Não é. Tá? Não é em nenhum sentido. Não existe inclusão, não existe respeito à criança, as escolas são mal e porcamente amparadas pelo governo, com raras exceções. Na região metropolitana de Curitiba, as creches são fundamentais, até porque elas vão cuidar das crianças de pessoas que vieram para cá trabalhar como operários, trabalhar como catadores de lixo para sobreviver em caso extremo, e não tem onde deixar suas crianças, né? Não tem chance de levá-las para creches de luxo, escolas de línguas estrangeiras e coisas assim. Então a educação é importante e despreza uma fração muito grande da população brasileira que poderia, se tivesse atenção, daqui a 30, 40 anos, ser parte de uma comunidade saudável, bem preparada, né, livre dos vícios que adquirem nas ruas ou em casa, nas telinhas de televisão. A programação da televisão comercial, ela é criminosamente irresponsável. Falam em liberdade de imprensa e misturam isso com a liberdade comercial. Quer dizer, vende-se qualquer coisa de forma explícita ou implícita na programação que essas emissoras desenvolvem e entram nas casas, principalmente das pessoas menos preparadas para entendê-las. Bem, mas nós temos aqui em Curitiba um problema típico agora que merece uma atenção especial, que é a questão do metrô. O metrô curitibano é uma obra caríssima que se transformou em prioridade. Por quê? Porque na vontade de construir mais e mais prédios, nessa concentração artificial que a cidade está passando, nós, obviamente, vamos precisar do metrô. Não tem como escapar de sistemas de grande capacidade para o transporte da população de Curitiba. Mas são obras caríssimas, que não seriam caras se, dentro de uma lógica mais inteligente de fiscal, né, a maior parte dos nossos impostos não fosse parar em Brasília, onde, por sua vez, esses impostos são usados para manter a especulação nacional e internacional, a agiotagem, toda uma lógica perversa mundial
de dominação dos povos e de formação de capital alheia àqueles que de fato trabalham e que precisam de recursos para desenvolver. Nós temos aqui problemas. Tá? Poderíamos estar resolvendo tudo isso simplesmente dizendo, não, os impostos serão gastos aqui ou ali. Mas não, quem decide é o governo federal, que por sua vez raciocina sempre a curto prazo. O que vale é ganhar a próxima eleição, é ter o controle do Congresso, ato confesso do próprio governo, que quem governa o Brasil é assessoria de marketing. Essa assessoria marqueteira, ela não é ideológica, não tem grandes filosofias. Ela simplesmente é validada pelas pesquisas de opinião, pela maneira como o povo age e reage quando o governo se manifesta. Talvez isso seja inerente ao ser humano. O livro O Senhor das Moscas mostra muito bem isso aí, de uma maneira romanceada, o que significa ter poder e usar esse poder. O poder pode ser usado de diversas maneiras, e uma delas é, com certeza, uso e abuso de paixões, medos, superstições e conveniências. Isso, Spinoza e Allon agora, no seu já segundo livro, que vem até nós com destaque, O Enigma de Spinoza, um livro fantástico que merece ser lido por todos. Ele leva a gente a pensar muito sobre o que de fato nos preocupa. Então está aí o metrô, uma obra que, para começar, vai custar 5 bilhões de reais, sei lá. Isso é o primeiro orçamento. O dia que os brasileiros publicarem algum orçamento justo, algum orçamento que mereça respeito, vai ser um dia de festa. Isso aí é que nem os estudos de viabilidade para a Copa do Mundo. Na Câmara de Vereadores de Curitiba, nós vimos o pessoal explicando esses estudos, as vantagens extraordinárias da Copa do Mundo. E agora a televisão já não sabe mais nem o que fazer para enganar o povo, porque os escândalos vieram com tudo, mas as dívidas vão ficar. Nós estamos tendo obras aí de todo tipo, ninguém nega a importância delas, mas feitas de forma errada, porque não houve transparência, não houve uma discussão profunda com a sociedade quanto ao que elas significam e quanto vão custar. Nós temos que ver saneamento básico, a rede da Sanepar aí está se desmanchando, aqui na região, aqui na Vila Isabel é um desastre isso aí, e se desmancha não só por culpa da Sanepar, até pela lógica mais prosaica, que é a de manutenção das calçadas. Quer
Você vê que pessoas que desconhecem o que existe debaixo do piso das calçadas estacionam até caminhões em cima delas, e assim toda a rede vai se estrangulando, afundando, e aí vem aquele pesadelo, como nós já vimos, de gases aparecendo, coisa que a gente sabe muito bem, tem algo errado na tubulação por aí. Então, prioridades, né? Qual é a nossa prioridade? É fazer metrô? Nós teremos alternativas? O metrô é uma obra caríssima, né, que diante da capacidade de investimento do município, não só investimento, uma capacidade também de manutenção e ampliação, significará absorção de recursos que vão faltar no salário dos professores, que vão faltar nos postos de saúde, que vão faltar em obras estruturais importantes que a cidade precisa. Talvez a estratégia seja aumentar os impostos. O prefeito de São Paulo tentou isso agora, e ele não está errado. Se a cidade precisa de metrô e ela se transformou numa monstrópolis, alguém tem que pagar. E nada mais lógico que o próprio morador da cidade pague. E aí ninguém quer pagar. Nós não temos uma política de descentralização do Brasil. O povo vem para o litoral, principalmente, para as grandes cidades, e vem num momento delicado, porque elas não estavam preparadas para isso. As décadas perdidas, 80, 90, inflação, crise, tudo, deram um retrocesso muito grande ao nosso desenvolvimento. E agora? Então, a discussão voltando ao metrô. Qual é a importância do metrô? Ele é mais importante do que fazer escolas, creches, hospitais, fazer e manter saneamento básico, calçadas, né? Acessibilidade, inclusão, ou a cidade tem que aplaudir a decisão de fazer o metrô? O governo federal vai ajudar. Estudem, analisem meticulosamente dois grandes sistemas, o de São Paulo e o do Rio de Janeiro. Os dois começaram praticamente na mesma época, década de 70, se não me engano, com certeza. Só que uma cidade era hostil ao governo federal, Rio de Janeiro. A outra era maneirosa. Resultado, o metrô de São Paulo recebeu recursos para, pelo menos, fazer e manter a primeira linha, enquanto que o metrô do Rio de Janeiro ficou parado. Quando foi inaugurado, não era o que deveria ser, e era um pesadelo na cidade. Não muito, porque o Rio de Janeiro até tem espaço, pode fazer buraco aqui e ali, e as pessoas mal percebem. E o Rio de Janeiro hoje mostra nas vilas e bairros em torno do centro chique da cidade, que neles o povo foi esquecido. Não fizeram as escolas, não fizeram os postos de saúde, não se preocuparam com a segurança do povo das favelas,
não houve um processo de reurbanização ou até de relocação inteligente, democrática, saudável dessa população. Aliás, o Rio de Janeiro é exemplo para muita coisa. O Rio de Janeiro tinha uma população maior que a de São Paulo, até os anos 50, 60. Aí, com a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, o Rio se manteve dentro dos limites, vamos dizer, teve um crescimento bem menor que o de São Paulo. Hoje São Paulo está aí avançando pela Mata Atlântica. Você vai chegando em São Paulo, vai vendo a maneira até maldosa de desrespeitar a legislação, os cuidados ambientais. O pessoal fala em respeitar as ocupações. Por quê? Porque esses terrenos normalmente têm proprietários e gente que sabe que mais cedo ou mais tarde vai ganhar muito dinheiro com as invasões. O Brasil é isso. Nós não tivemos guerras do tamanho das guerras que assolaram a Europa no século XX, mas temos uma lógica perversa a partir de grupos de pessoas que se formaram, a gente chama isso de elite, durante a escravidão, durante séculos de exploração radical de uma população que ou era exterminada ou explorada da pior maneira possível. Não que isso não tenha acontecido em outros países, não, aconteceu sim. Só que por uma diferença de algumas décadas, na maioria dos casos, ou poucos séculos, esses países, principalmente aqueles mais ricos e poderosos, com a industrialização, tiveram que enfrentar o operário, o chão de fábrica, o trabalhador que, reunido em sindicatos e organizações políticas, abriu os olhos da população e fez com que os grandes proprietários, empresários, mudassem suas lógicas. O ser humano é o mesmo, né? É o que é Nietzsche que o diga. Inclusive, um livro interessante que merece ser lido é Aprender a Viver, né? Luc Ferry foi ministro até da cultura, se não me engano, do governo francês. E ele, de um dos governos, então ele chama a atenção, ele fala tanto de Nietzsche que no fim até é divertido. Dá a impressão que ele, ao escrever o livro, no final se assusta com o que está propondo e tenta dar uma contornada no último capítulo, nos últimos capítulos. Mas o ser humano é o que é, não vai mudar. O que muda é o medo, é as neuroses, as preocupações que o ser humano pode desenvolver, e nós podemos aproveitar isso em benefício da racionalidade. No século XXI, nós precisamos de uma ética diferente, laica, universal, que leve à sobrevivência da humanidade. Esses trabalhos do Yalom são geniais, e o último dele, o Enigma de Spinoza, é brilhante. O livro Ética de Spinoza não é fácil de ler, mas é quase uma leitura obrigatória de quem se preocupa com o pensamento humano, assim como a vida, o exemplo de Giordano Bruno, Galileu, Sócrates e outros, que tentaram de uma maneira ou de outra, Bertrand Russell, ajudar a contribuir
e melhorar a vida de todos. Então, Curitiba, voltando a Curitiba, o metrô de Curitiba. O povo de Curitiba, felizmente, tem sido até tolerante em relação a nós, aqueles que contestam e que se manifestam. Nós vimos agora na Câmara de Vereadores o resultado da comissão que investigou os editais e o sistema de transporte coletivo urbano de Curitiba. Há uma quantidade enorme de vereadores que subscreveu um relatório que é um libelo contra tudo que nós vemos por aí, principalmente no centro cívico. E não é só isso, né? Então, diante de tudo isso, nós temos que avançar, né? Recebi ainda agora um e-mail estava lendo do Roberto Guedini falando sobre a luta que nós desenvolvemos, o MPL, eu, junto com eles, de uma forma mais independente, onde nós vimos que estava tudo errado. Nós denunciamos, assim como o jornal Gazeta do Povo cansou de escrever reportagens questionando o que acontecia. Então, em Curitiba, né, a Gazeta do Povo e todos nós mais rebeldes, vamos falar assim, nós apontamos erros colossais que aconteciam. Mas, como sempre, janeiro e fevereiro, né, os meses da letargia intelectual, e é onde a gente vê tudo que não deveria ver. Como é o caso agora, vamos ter audiência pública sobre o metrô de Curitiba. Pô, isso é maldoso, gente. Fazer o processo de consulta popular em janeiro e fevereiro é a mesma coisa que dizer que não querem fazer. Né? Querem enfiar pela goela abaixo um projeto feito no joelho de alguns. Eu vi lá, até acompanhei o André, o pessoal, para ver o que eles chamaram assim de uma consulta, um MIP, sei lá, tem uma sigla lá bonita. Nada de especial. Negócio meio bobão, né, em cima de coisas que já existiam e alguém fez um trabalho maior de riscar no papel e escrever bonito. É isso que eles vão botar agora em discussão para em seguida assinar os contratos. Agora, que contratos? Quem que vai pagar o metrô? Como que nós vamos pagar? Será que os moradores de Curitiba têm consciência disso? Nós temos opções. O metrô, ele pode, não precisa começar em 2014. Nós temos que ser meio japoneses. Debater, planejar, estudar com profundidade e na hora de fazer rápido e bem feito. O Japão, nesse sentido, é fantástico. Se a gente acompanha a engenharia no Japão, a gente tem o prazer de ver que muitas intervenções foram precedidas de estudos colossais, debates, e quando começaram e foram para execução, não sofreram interrupções. E, de fato, foram benéficas à maior parte da população. E o Japão também é um exemplo negativo. Nós estamos vendo agora Fukushima, a questão das usinas nucleares. Aliás, a área de energia, até pela complexidade que tem, é uma das mais opacas à população de modo geral, até porque aqueles que se manifestam em torno do assunto, raramente têm condições de fazê-lo. E aí as besteiras vêm aos borbotões. Agora, o metrô, transporte, mobilidade urbana,
é algo bem concreto, bem fácil de perceber. Qualquer cidadão pode terá com certeza a sua opinião. E assim, nós temos que pensar com profundidade, né? Nós temos que ver o que existe por trás de tudo isso. Infelizmente, nós moramos no Brasil, estamos cansados de ver os escândalos, né? Os processos, os inquéritos, e é até chato porque os grandes responsáveis pelos mensalões, por tudo, raramente são citados nas investigações, porque dentro do formalismo judicial, tá, que é até necessário, as pessoas, o poder judiciário fica sem elementos para enquadrar aqueles que decidiram de fato. Mas não é difícil de descobrir quem está por trás de tudo isso. A redemocratização foi uma redemocratização, entre aspas, que criou uma estrutura política maldosa, onde quem manda no Brasil são os patrocinadores de campanha. E enquanto isso existir, nós não teremos democracia. Nós teremos uma ditadura de elites que estão, acima de tudo, preocupadas com as suas empresas, seus negócios. O povo é massa de consumo, é material de exploração, pão e circo para eles, e, quando muito, mais templos religiosos, coisas assim. Tá? É aquela história, se a vida aqui é ruim, quem sabe depois de morrer a gente tem algum paraíso, né? Quanto maior o sofrimento na Terra, maior a chance de ganhar o paraíso. E é assim que se põe na cabeça das pessoas o fatalismo, a tolerância, a leniência, a omissão. E as organizações que nós teríamos, como sindicatos principalmente, continuam oportunisticamente, por conveniência deles, falando em ideologias. Você abre uma revista lá, porque luta de classe, não sei o quê, palhaçada. Eles têm que ver o ser humano como tal e usar a força que tem para combater a corrupção. Não adianta só escrever um artigo no jornal deles. Pô, eles fazem greves criminosas até para tentar algum ganho salarial. Por que não cativam seus associados para uma luta pela racionalidade administrativa e a moralidade pública? Isso não acontece. Bem, eu falei, né? Até como Michel Foucault diz sempre, arqueologia do saber, etc., e Sócrates defendia falar, né, oratória, comunicação verbal, expressão facial, tudo, esse conjunto enriquece muito mais as mensagens, apesar da gente saber que elas se perdem na maioria das vezes no vazio, mas graças à tecnologia atual, elas vão ficar num blog, no YouTube, num DVD, em alguns DVDs, e nós poderemos, quem sabe, daqui a alguns anos, analisar o que eu falei, o que os meus amigos falaram, o que todos escreveram, e dizer, de fato, acertamos ou erramos, fomos enganados ou não. E aí, num resgate histórico, principalmente aqueles que hoje querem ser nomes de ruas e praças, que querem constar de galerias de ex-prefeitos, ou vereadores, ou governadores, né? Quem sabe até, se fizerem besteira demais, venham a ter tarjas pretas em cima de suas imagens, biografias e
fotografias. Nós temos que descobrir até uma maneira de, para frente, intimidar aqueles que são irresponsáveis. Maravilhosamente a ciência evolui, os meios de comunicação, o registro também, e até, quem sabe, a inteligência dos nossos descendentes. A verdade, mais cedo ou mais tarde, prevalece. Essa é a esperança de quem luta.